Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para transmitir, fazer essa live junto com todos vocês que estiverem aí conectados conosco. Estamos aí para transmitir as boas novas do Senhor, né? E também conhecer novas pessoas, participar, ver realmente a todos participando desse trabalho maravilhoso. Sou pastor aqui da cidade estrutural, onde o Senhor tem nos agraciado, nos dado realmente a oportunidade de divulgarmos essa maravilhosa e estranha obra, a qual preparamos realmente nesse tempo do fim, para que o Senhor venha realmente salvar e libertar a humanidade. E para isso Ele nos escolheu para esse determinado trabalho. Estamos aqui fazendo o seu trabalho e com certeza todos nós seremos recompensados por isto, né? Graças a Deus. E que Deus realmente possa nos abençoar de forma especial, tomando a cada um em suas santas mãos. Eu quero nesse momento convidar todos para fazermos uma oração. E após a oração estarei louvando ao Senhor com alguns louvores na direção do Senhor Jesus. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede neste dia de hoje, dia 7 de novembro, que o Senhor realmente possa abençoar todo o teu povo na face da terra, salvando, libertando, repreendendo todo o mal, nos dando condições de chegarmos lá na frente até onde o Senhor quer. Abençoa o teu povo, cura as enfermidades, livra cada um do mal, mostra cada vez mais o caminho para que cada um possa ir encontrar com o Senhor. E assim nos usa por misericórdia para que sejamos instrumentos nas tuas santas mãos. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo e fica conosco nesse trabalho, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. É com muito prazer, meus amados irmãos, realmente, de podermos fazer parte, é uma terceira vez que eu estou transmitindo essa live. Quero a compreensão de todos, realmente, que possa realmente estar junto, conectado, para podermos realmente fazer a diferença. E assim Deus vai nos abençoando de forma especial. Né? Vamos louvar ao Senhor com esse louvor, convidando a minha filha para me auxiliar, para podermos cantarmos louvores ao Senhor. Esté? 192 da harpa. Cadê o povo aqui?
seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está na vida dos humildes. Aqueles que buscam ao Senhor. Diz a palavra que quem busca, encontra. Quero ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39, onde o Senhor usou um jovem, muito novo, mas cheio da graça de Deus. E realmente ele queria conservá-lo, todo o povo de Deus, salvo de uma tremenda fome que havia de vir. E Deus realmente chamou a todos eles, aos seus filhos, seu pai, e mostrou em sonho a realidade, o que aconteceria. E logo após não entenderam, e Deus realmente começou a mostrar a grandeza dele na vida de um jovem chamado José. Diz a palavra de Deus desta forma: José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, o eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça aos seus olhos, e serviu-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer os seus serviços, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua veste na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua veste em sua mão, fugira para fora, chamou os homens da sua casa e falou-lhe dizendo: vede, trouxe-nos um varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz,
E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu, saiu para fora. E ela pôs a sua veste perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando a minha voz, gritando, ele deixou a sua veste comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade. Deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, e o carcereiro entregou na sua mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Graças a Deus, uma palavra muito bem conhecida. Acredito que quase todos que lêem a palavra de Deus conhecem realmente essa passagem, uma passagem muito maravilhosa. E realmente nos dá base para que nós possamos realmente reviver esses tempos. Porque no momento em que nós estamos vivendo, as coisas estão difíceis, mas Deus tem provado que tem estado do nosso lado, né? Graças a Deus. Nós vemos pessoas adoecendo, ainda não é o momento dele ir, dele partir. O Senhor recupera, o Senhor dá saúde, o Senhor restaura, o Senhor faz tanta coisas de boa, porque ainda não chegou o momento realmente daquela pessoa partir. Porque tudo é no determinado ponto, tudo é no determinado momento de Deus, né? Então, graças a Deus, meus amados irmãos, eu quero fazer mais uma oração, que Deus possa nos abençoar. Altíssimo e soberano Deus, te dou graças, Senhor, por essas palavras lidas, que o Senhor realmente possa nos alcançar com o teu olhar de misericórdia, e dando aos nossos ouvidos, dando aos nossos amigos, aqueles que estão ao alcance, aquele que está conectado, e que também o Senhor possa encorajar cada um para poder estar fazendo parte dessa maravilhosa obra, possa realmente fazer um encontro com o Senhor, Salvador de toda a humanidade. Fica conosco, que nos abençoe e nos dê uma live abençoada no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, está aqui também comigo aqui a minha sogra, minha filha também, que nos auxiliou com esses louvores. Uma coisa que eu não consigo fazer é cantar e tocar ao mesmo tempo. Mas Deus nos dá a graça, nós vamos indo na medida do possível, né? Então, como nos diz a palavra de Deus, irmão, nesses tempos de hoje, quantas pessoas o Senhor está apostando nele? Quero dizer para os irmãos que quando Deus tem um plano na vida da pessoa, o outro pode fazer o que ele quiser. Enquanto não chega ao objetivo de Deus, enquanto não é aquilo que Deus realmente está querendo, não vai adiantar. Ele se levantar, ele vai fazer, pode investir da forma que quiser, mas sempre ele terá a vitória, porque o Senhor é aquele que peleja por cada um de nós. Ele tomou essa peleja em suas mãos e realmente está nos dando força para vencer. O que nós vemos aqui, meus amados irmãos, é um homem que já foi realmente direcionado pelo Senhor, filho de Jacó, um dos meninos mais novo, né, como diz a palavra de Deus, mas Deus tinha um chamado na vida dele.
O objetivo de Deus era realmente dar condição para que todo o povo de Israel sobrevivesse. E nós observando que nenhum deles partiram por falta de pão, porque o Senhor é aquele que guarda, que protege e alimenta no momento certo, né? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, José foi uma pessoa, e como diz a palavra de Deus, no livro onde o Senhor fala realmente da vida de Abraão, existiu um homem também que o Senhor abençoou. A promessa era com Isaac, mas o Senhor também, de Isaac também, antes de Isaac, teve um filho também, né? Esse filho chamado Ismael. Então esse Ismael não era nada, mas esse ismaelita não é nada mais do que um povo da descendência de Abraão também. Eles não tinha aquela promessa que Deus tinha, mas também Deus fez grande promessa, uma grande nação, um grande povo iria surgir através daquele homem chamado Ismael. E aí que nós vemos aí, o povo, ou seja, José é vendido para um povo ismaelita que comercializava tanto bens como pessoas. Naquela época era normal ter escravo, comprar pessoa a preços e realmente ganhar dinheiro, lucrar em cima daquela pessoa. E José não foi diferente, só que o plano de Deus era daquela forma. Como poderia José chegar lá de uma outra forma, a não ser daquele jeito, porque é Deus que realmente que conhece, é Ele que realmente encaminha, é Ele que faz tudo na vida do ser humano. Então, eu não posso fazer nada de mim mesmo, porque é o Senhor que faz por mim, entendeu? Não importa a dificuldade que eu estou enfrentando ou que alguém está enfrentando. Só quero dizer que Deus está de olho em nós, entendeu? O que Ele realmente quer nos mostrar é que verdadeiramente está confiando nos seus, entendeu? Então, José naquele momento, ele era o canal de bênção. E nós vemos bem que ele saiu, foi jogado em um poço, depois tirado porque não podiam matar ele, pois eram irmãos, mas fez realmente o que estava no controle de Deus. Não podemos matar, como se levantou seu irmão e falou, não podemos matar nosso irmão. Mas também nós podemos fazer outra coisa. Vamos inventar alguma coisinha aqui, e nessa época aparecer esses ismaelitas que passavam e vendeu, ou seja, o seu irmão a esses comerciantes, a qual levaram realmente para poder lá chegar no Egito. E quando eles chegaram realmente lá, foi quando Potifar foi comprar escravo e lá viu José. E como Deus estava na vida de José, então não tinha como eles negar, eles tinham que realmente oferecer valor que poderia realmente pagar o valor de José. E aí foi José comprado, não tinha para onde correr, e comprou um escravo, não tem para onde correr, entendeu? E aí Potifar se engraçou, gostou muito da pessoa e levou até a sua casa. Só que o plano de Deus realmente estava por vir. O plano de Deus estava a se cumprir na vida de José. Potifar, por ser o eunuco do rei, era apenas uma pessoa que realmente iria dar a oportunidade para que José pudesse se aparecer, ou seja, aparecer na presença do rei. Ele não podia chegar de qualquer forma, de qualquer maneira, então precisava de um intermediador. E realmente naquele momento Potifar foi a pessoa exalta para aquilo. E diz a palavra de Deus que José era um rapaz muito próspero, muito temente, vigilante, que a gente vê realmente a situação dele, como acontecia na vida dele. Por que acontecia aquilo? Porque realmente ele estava na direção de Deus. Ele não estava muito ligado às coisas terrenas, estava ligado realmente à vontade de Deus. Ele sabia que Deus tinha um plano para resgatar ele daquele mal. Então, ele ficou na casa de Potifar. Você vê que Potifar achou tanta graça nele que realmente entregou tudo. Diz a palavra de Deus que o próprio Potifar não sabia nem o que tinha, tanto em casa como no campo. Tudo era na administração de José. Então, esse José era um homem hebreu, ele não era um egípcio. Ou seja, estava lá como escravo, mas era um homem de palavra, um homem de poder, onde Deus realmente trabalhava na vida dele, né? E era um jovem, né? E
com certeza todos os jovens têm as mesmas ansiedades, a ansiedade de José talvez seja o mesmo dos jovens de hoje, porém, às vezes as pessoas não querem observar que tudo aquilo é Deus que está no controle, né? E às vezes quer até partir para um outro lado, fazer muitas das vezes a cada desejo, sua carne, seu pensamento, e esquece do alvo, do objetivo de Deus na vida de cada um. E esse mancebo realmente, ele ficou lá preso, trabalhando, que diz que ele fazia o serviço que tinha que ser feito, porém ele era responsável por tudo aquilo que entrava, ele era o administrador da casa de Potifar. E tudo que Potifar tinha, com certeza, ele rendeu de tal forma que quadruplicou praticamente aquilo que ele tinha. A Bíblia não fala isso, mas diz que tudo que ele colocava a mão prosperava, ou seja, tudo rendia, tudo aumentava, e era uma coisa muito excelente na vida de José, e cada vez mais caindo na graça de Potifar. E até chegou um momento que Potifar saiu, deixou tudo em paz, ou seja, tudo nas mãos dele, e quando ele realmente se deparou foi com a mulher, com certeza de Potifar, que armou a armadilha. Essas armadilhas, irmãos, isso está na vida de todos, está no nosso dia a dia. Essas armadilhas, essas investidas do adversário, com mulheres, com moças, com jovens, seja lá com qual for, seja de tudo que nós pensamos, as investidas do adversário é muito grande. Então, assim como ele estava trabalhando na direção de Deus, também tinha as investidas, né? Como diz a palavra de Deus, diz que ele era um homem tão honesto, de tal maneira que o próprio Potifar não se preocupava com nada, diz que a não ser o pão que comia, ou seja, ele só aquilo que ele sabia. Eu tenho aqui, eu sei que lá está tudo ok, porque lá realmente tem um homem de Deus, que realmente faz o papel que é para ser feito, e sem nenhuma desconfiança, porque diz que ele não vedou nada do que tinha em casa, menos a mulher dele, porque a mulher dele realmente era a esposa dele, não poderia também abrir mão. Mas veja bem, e diz a palavra de Deus aqui no versículo 6, e diz que deixou tudo o que tinha na sua mão, na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, e a não ser o pão que comia. E José era, ainda interessante, que era um homem formoso, muito bonito e de aparência, né? E formoso à vista, ou seja, quem olhava para ele via realmente um homem muito bonito e que poderia alguém cobiçar e desejar esse mancebo. Mas diz a palavra que só uma investida do adversário, Deus provando José, como prova todos nós, de tal maneira, diz que aconteceu depois destas coisas que aconteceu, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Quantas pessoas estão caindo nessas bandejas, irmãos? Quantas pessoas, não é só jovem não, é de modo geral, quantas pessoas estão indo por esse caminho do mal e realmente quando vai acordar já é tarde, porque muitas das vezes não vigia. E Deus tem grandes coisas, grandes planos na vida da pessoa. A vida, ou seja, o plano de Deus na vida de José era realmente que um dia toda a família dele pudesse estar realmente salva da fome que havia de vir. Mas nem todos os jovens entendem essas coisas, nem todas as pessoas entendem essas coisas, né? E nós estamos aqui por cada vez mais para nos aperfeiçoar, buscar a presença de Deus, para que tudo realmente aconteça do jeito que Deus realmente está exigindo de cada um. Sabemos que os dias hoje é muito mal, entendeu? Hoje a ciência se evoluiu demais, quantas pessoas estão caindo, quantas pessoas estão deixando-se prostrando em cima do muro, realmente não estão observando o que Deus tem de melhor, entendeu? O que Deus tem realmente para dar a cada um. E aí acaba ficando prostrado. E aí o que acontece? Esse homem sai da mordomia, né? Quando essa mulher se lança contra ele, criou uma calúnia contra ele, tomou a veste dele, que foi um sinal que ficou. Olha que sinal terrível, porque quando o Senhor dele chegou, ou seja, a primeira coisa que ele viu foi a veste de José. Quer dizer, um sinal, não tinha como negar que não teria sido ele, que ele não teria se lançado
contra a sua senhora para querer realmente se deitar com ela. Mas investida de quem? Do próprio adversário. É Deus provando José, porque Deus tinha o de melhor para José. Então, acabou que ele perdeu aquela regalia, né? Perdeu tudo aquela luxúria que tinha ali, aquela vida boa, e foi jogado realmente no cárcere. Olha bem, quando isso acontece na vida do ser humano, às vezes nós estamos muito ligados às coisas materiais, hoje está tudo de boa, está bom, mas Deus pode nos provar, Deus pode realmente querer nos colocar nesse teste para ver se realmente seremos fiéis no pouquinho. Então nós temos que entender realmente o que Deus realmente está querendo das nossas vidas, entenderam? Porque o que José entendeu é que Deus tinha planos na vida dele, entendeu? Ele não estava preocupado com nada do lado de fora. Mas o que acontece? Ele acabou sendo preso, o próprio Potifar colocou ele, deteu ele lá no cárcere lá, e ele ficou lá praticamente a mercê de um certo tipo de um certo ponto de vista, porque quando ele chegou lá, também a primeira coisa que foi que onde ele colocava as mãos ele era próspero. Então o próprio carcereiro, o chefe de lá, também entendeu que Deus estava no controle de tudo e que não havia outro meio, e também que com certeza ele não Potifar não poderia deixar de acreditar na esposa dele, entre aspas, né, porque sabia a pessoa que tinha com ele, mas também teria que punir, apesar de que José, para eles, era um escravo. Ele não era um homem de lá da origem dos egípcios, então ele era totalmente diferente, e além do mais, chegou lá vendido como um escravo. Esse era o papel dele, mesmo que ele encontrou algo de bom, mesmo que ele encontrou alguém que confiasse, que acreditasse, que visse realmente o poder de Deus na vida dele, porque ninguém saberia qual o objetivo daquele jovem ali naquele lugar. Então ele continuou lá na prisão, não reivindicou nada com Deus, já que a Bíblia não nos mostra aonde José realmente questionou com Deus, porque aquilo estava acontecendo com ele. Não, muito pelo contrário. A gente vê realmente o diácono Estevão descortinando essa passagem realmente aonde José faz esse trabalho maravilhoso e Deus o abençoa. Você vê que foi quando ele fala aquilo ali, ou seja, o diácono Estevão, quando fala aquelas palavras ali, justamente essa vida de José. E o alvo daquilo era realmente Deus conduzir todo o seu povo para que não viesse a perecer pela fome extrema, muito, muito longa, né? Foi uma fome mais ou menos de 3 anos, ou seja, 3 anos e meio, porque foram 7 anos, né? 3,5 de fartura e 3,5 de fome, né? Se não me engano, se não for da memória. Então, foi um período grande, foi um período maior. Então, foram 7, ou seja, foram 7 período de bonança e 7 de desespero. Então, quando Deus realmente fala, é porque Ele quer cumprir na vida de cada um aquilo que Ele tenha a realizar. Então, o período de José ali era salvar todo o povo de Jacó. E você vê que todos eles, nenhum deles pereceram antes em que fosse realmente recebido e visto por José, acolhido por José. E o trabalho de José foi muito grande, realmente, e o trabalho dele era outro, não era o que muitas das vezes as pessoas pensam. Ele não era um trabalho só de governar, é um trabalho de manter a linha, a ordem e o meio de realmente das pessoas se conservarem vivos. Foi isso que ele falou com o faraó. E quando foi anunciado aquele sonho, realmente ele viu a palavra de Deus se cumprindo, e não havia uma outra pessoa realmente na condição de armazenar um período tão grande, armazenar pão, armazenar trigo, armazenar comida, e outra ainda tinha que saber qual a comida
que poderia ser armazenada, que não pudesse perecer, ou seja, que durasse muito tempo. Ainda tinha tudo isso. Então ele sabia, não tinha que ser um camarada que conhecesse de alimento que poderia ser perecível, não. Entendeu? Então o que Deus mostrou para ele? Deu a esse homem esse conhecimento, deu um saber, e foi onde Faraó realmente viu que esse homem tinha o Espírito de Deus, só ele poderia administrar todo o território egípcio. Então o que acontece? Na hora que ele está lá na prisão, observando bem, o que Deus quis mostrar ali naquela prisão é a humildade, a humilhação de José. Muitas das vezes nós não queremos nos desprender, às vezes, das nossas regalias, mas às vezes ficamos muito ligados a elas e esquecemos que o Senhor é que nos sustenta de tudo, entendeu? Então, a gente entendendo bem a forma de como Deus realmente quer trabalhar na vida de cada um, é justamente assim, a gente entendendo Ele, fazendo a vontade dEle, entendendo que Ele tem algo de bom para o Senhor, né? Graças a Deus. E se nós entendermos realmente o que é que Deus tem na vida, ou para realizar na vida, vamos entender que o nosso tempo é até que tudo seja realizado. No caso, José era justamente aquilo. Depois, observe, ele passou pela prova, passou. Deus deu uma mulher muito excelente, nós vimos que era uma mulher muito bonita, deu 2 filhos, né? A ele, Manassés e Efraim também, né? Que deu a eles, graças a Deus, lá no Egito, né? E governando, e deu também oportunidade para todos os seus pais, né, a se manterem vivos, né? Eles pensaram até que quando eu encontrasse com José, por ser o governador de todo o Egito, poderia usar da mesma estratégia que eles usaram. Muito pelo contrário, irmão, o que nós temos que ter é amor no coração, ser passivo, ser amigo, ser conselheiro, ser hospitaleiro, entendermos que às vezes somos usado pelo Senhor de forma, da forma como Ele quer, mas o alvo de Deus nas nossas vidas realmente é que nós possamos ser luz neste mundo, que nós possamos realmente fazer resplandecer, que onde nós pusermos as nossas mãos, realmente seja um local, seja de abençoar, seja que aonde estivermos seja próspero, tanto a nós como os nossos amigos, que é para que as pessoas verem que Deus está na vida da gente, entendeu? Então, se nós fizermos dessa forma, nós vamos entender nada mais, nada menos do que o que a palavra de Deus se cumpriu na vida de José. Porque José não estava de olho em nada de ninguém. O que ele realmente queria que o nome de Deus fosse glorificado naquele lugar. E foi, né? E foi muito bem glorificado. E diz a palavra de Deus assim no livro no versículo 20, e o Senhor de José tomou e entregou na casa do carcereiro, ou do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Olha, mais uma coisa eu digo para os irmãos, olha, o Senhor, porém, estava com José. Então, não ia adiantar, ele poderia estar desprotegido de alguém, de semelhantes à carne humana, mas o Senhor estava com ele. Ou seja, uma coisa interessante, o próprio Deus estava lá no cárcere, lá preso junto com José, porque ele amava a José e sabia do plano que ele tinha com José. Então, o que nós realmente precisamos, irmãos, é entendermos o plano de Deus, não o nosso plano, não a nossa vontade. É fazer o que realmente Deus está querendo que cada um de nós façamos, entendeu? Então diz, o Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. Olha para vocês verem, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro, quando ainda voltou, trabalhou na vida do carcereiro para acreditar realmente naquele preso que não era um preso comum. Essa era uma realidade, não era um preso comum, não era um preso que realmente praticou tais atos. Ele foi um preso, foi condenado praticamente inocente, né? Então, mas pelo fato de que teria que cumprir, aí teve que ir, foi preso no lugar onde os presos do rei ficavam, foi aonde realmente José ficou. Mas isso foi o fim? Não, não foi o fim.
porque depois tiveram mais 2 pessoas presas lá que tiveram que ser interpretado o sonho por José. Além do mais, era um interpretador de sonho, entendeu? Então Deus mostrou para ele, quando ele viu realmente o copeiro e o padeiro, olha a situação. E Deus realmente mostrou com quem ele estava, quem era que estava usando de má fé ali na casa do rei. E diz a palavra de Deus, diz que um deles foi colocado como uma cesta, ele foi visto no cesto e as aves do céu comendo na sua cabeça. Porém, o que estava comendo era o seu corpo, os urubus comendo ele enforcado. Mas o copeiro, graças a Deus, a qual o rei bebia o seu vinho, espremido por ele, dado por ele, a qual dava nas mãos do rei, realmente o Senhor o levantou e colocou em seu devido lugar. Esse homem foi realmente o homem que, depois desse tempo, foi e falou para o rei que tinha esse aí, quando o rei contou o sonho das 7 vacas magras, 7 vacas gordas, né? Que foram 14 anos, 7 de bonança e 7 de fome. Então, mas o que aconteceu? O que chamou a atenção do rei foi que esses 7 anos para você armazenar alimento, porque Deus primeiro mandou a fartura, entendeu? Para você poder armazenar alimentos não perecível, teria que ser um bom administrador. E foi isso que o rei viu nele. Disse assim, não pode ser, nem o Potifar não conseguiu realmente estar naquela condição, mas José esteve. E foi aí que Deus começou a erguer a José, quando ele realmente viu essa situação. Deus o abençoou, prosperou, até lá na prisão ele prosperou, onde ele colocava a mão, de maneira que ele poderia ficar à vontade. Eram presos, não preso, né? Eram presos por cumprimento, mas não preso porque ele é que tomava conta de todos os presos que tinha dentro daquele cárcere. E ou seja, o chefe daquele cárcere não tinha preocupação com José, porque o Senhor estava com José. Então, irmãos, que Deus possa realmente estar na vida de cada um, que Deus possa realmente estar na vida de todos nós, que nós possamos divulgar a obra do Senhor, não importa a circunstância, não importa a dificuldade que cada um enfrenta. Eu sei que tem uns que têm condições boas para poder se manter, outros têm que trabalhar de forma totalmente diferente, mas o importante é que nós sejamos realmente o divulgador da obra de Deus, que nós possamos realmente falar daquilo que Deus realmente nos confiou, né? E essa é uma realidade que nós temos que fazer. E nesse trabalho, nesse clamor do meio-dia, um trabalho muito especial, levantado, eu parabenizo o organizador desse trabalho, porque realmente é um trabalho que nos ajuda, nos motiva a buscar mais, a estar ligado, a estar conectado, porque para isso foi feita a internet. Ou seja, se nós trabalhamos com esses meios, isso para o bem-estar social, isso é muito bom, entendeu? Então, é um meio de transmissão, hoje isso fica tudo gravado e Deus realmente vai abençoando, porque são os meios que Deus tem realmente de estabelecer, de anunciar o seu evangelho, e através de quem? Através de nós, né? E enquanto estivermos aqui, temos realmente que fazer esse trabalho, porque se nós pararmos, diz que as pedras vão clamar. Então, esse é o nosso dever. Então, a missão de José foi anunciar, foi administrar, foi salvar o povo da morte, da fome, né? Mas o nosso trabalho aqui hoje é divulgar realmente o Evangelho, a divulgar o meio de salvação, que é o Senhor Jesus Cristo, esse caminho tão maravilhoso, né? E o Senhor nos levantou para esse tempo do fim. Graças nós damos a Ele realmente. Sei que as coisas é difíceis, mas Ele tem provado e tem estado com cada um de nós. Então não haverá meios nem escapatória das pessoas dizer, não, é porque eu não faço por causa está ruim. Não, meu irmão. Mesmo ruim, saiba que o Senhor está contigo. Aonde você estiver, se você estiver passando, ou seja, no frio, pregando o Evangelho, o Senhor está contigo. O Senhor vai estar com você para fazer, para te dar palavra, para colocar palavra em sua boca. E outra coisa, o Senhor disse que o nosso trabalho no Senhor não é em vão.
todo o trabalho nós seremos galardoados por isso. Então, tudo que nós fazemos aqui nesta vida, realmente seremos galardoados por isso, né? E eu digo para cada um que nós possamos realmente, né, estar ligado nas coisas de Deus. As investidas vêm e até os sinais ficam, até algo fica na mão de alguém, né, como aconteceu. A veste de José ficou na mão daquela mulher. E olha bem que ele conseguiu, só por causa daquela veste na mão daquela mulher, ele levou realmente a uma prisão, a ficar junto com pessoas realmente presas. Mas, enfim, o mal por si se destrói. Com certeza o fim daquela mulher, não sei se foi bom ou se foi ruim, porque eu não vi essa história dela, mas tenho certeza que não foi tão bom não, porque a pessoa que se levanta contra o povo de Deus, ele tem um preço muito grande a pagar, né? E esse é o trabalho, quer dizer, não deixamos nada de nosso nas mãos de alguém, que nós possamos realmente estar atentos, observador, que nós possamos realmente fazer a vontade de Deus, vigilante, nós possamos realmente fazer a obra dele a tempo e fora de tempo, né? Para que realmente tudo venha acontecer da forma correta. Não esqueçam, irmão, o Senhor está apostando em você. Não esqueçam que Deus está realmente nos dando esta permissão, este grande livramento, este trabalho, nos deu poder para que nós possamos pôr as nossas mãos sobre a enfermidade e curar no nome do Senhor. Então, como dizer, muito compensativa a gente fazer a obra de Deus, né? Porque é a forma dele realmente nos agraciar, mesmo que nós passamos pelos momentos difíceis, mas ele passa com a gente como passou. Ele disse, ele não vai tirar a prova, mas vai passar na prova junto conosco, né? Ele não evitou Jonas ou seja, de ser engolido por aquele peixe, mas deu condição dele viver no ventre daquele peixe. Ele não livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego lá daquela fornalha, mas também esteve junto com eles lá, que diz que o rei conseguiu ver o quarto homem lá dentro. Então a gente observa que Deus tem um plano na vida de todos, né? Ele tem assim uma forma de trabalhar, ele tem uma forma de demonstrar que não deixa nenhum de nós desamparado. Assim aconteceu também com Daniel. O Senhor não impediu dele cair, de ser lançado na cova dos leões, mas porém fechou a boca do leão, não deixou o leão sentir fome, passou a noite todinha. Naquela noite o leão teve que jejuar, porque não achou condição nenhuma de comer, ou seja, de se alimentar daquele homem. Porém, nós vemos bem na palavra de Deus que depois de tudo aquilo, diz que as pessoas que se levantaram contra Daniel, o que aconteceu? Foi lançado lá dentro das covas dos leões, e antes de chegar lá já estavam todos despedaçados, irmão. Deus tem um plano muito grande na vida das pessoas, só precisamos entender. Ele não vai livrar a gente daquela prova, mas vai passar junto com a gente, né? Então, é como nós estamos vivendo nesses dias de hoje. Vamos fazer a obra de Deus, porque Ele merece realmente esse nosso esforço, né? E um dia seremos recompensados por isso, né? Graças a Deus. Irmãos, às vezes eu não vou falando o nome de cada um que às vezes vão se manifestando, né? Mas nós eu quero agradecer a todos que realmente está ligado, está conectado. Realmente a gente observando, né? São um após o outro, vai aparecendo. Eu quero agradecer a todos, a presença de todos vocês, de poderem realmente estar conectado, falando, né? Compartilhando também, né? Como diz a palavra de Deus, interagindo, que isso é o importante, né? Motiva muito a gente que está fazendo a live. Quero agradecer a todos vocês, né? Para que Deus realmente venha abençoar a todos, né, que fazem parte. Isso é um trabalho muito maravilhoso e infelizmente, né, cada um tem a sua missão. Então a missão de José, a missão de Daniel, a missão de Sadraque, Mesaque e Abednego, a missão
dos demais no Novo Testamento, a missão de Jesus anunciar, de nos ensinar a anunciar, a missão de Paulo, cada um realmente dentro daquilo que Deus realmente tinha planejado, porque tudo não é dentro do planejamento de Deus. Às vezes nós precisamos nos encontrar onde é realmente que o Senhor quer que nós estejamos, né? Irmã Marta Santana, né? Glórias a Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor a todos aí, né? Muito bom, né? E dona irmã também, a Edna também, né? Que Deus possa realmente abençoar a vida de todos vocês, né? E hoje também nós estaremos também, na nossa igreja terá um casamento também. Quero que todos estejam conectados também, um casamento muito bom. Depois que nós chegamos nesse local aqui, nessa cidade estrutural, já realizamos alguns batismos, né, também. Já realizamos um casamento de um casal aqui há uns dias atrás aí. E hoje será ministrado outro casamento também, de uma irmã também, que também quer tornar-se membro, então precisava organizar, né? A irmã Sheila, graças a Deus, seu esposo, já casaram no dia 29 no cartório, e hoje nós vamos ministrar as bênçãos, né, para eles. Esse é o nosso papel, irmão, é Deus abençoando a vida de cada um, né? Esse casal anteriores que entraram, ou seja, que foram e realizaram esse trabalho de casamento, já desceram as águas, já são membros da igreja, né? E isso é o que Deus realmente quer fazer nas nossas vidas, né? Nós precisamos entender o porquê que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender o que Deus quer, né? Eu queria entender, porque Deus tem grandes planos na vida de todos, entendeu? E quando a gente vê uma alma descendo, a gente estava até o pastor Lucílio junto conosco ali na chácara do nosso amigo Lisboa, né? E graças a Deus esteve lá, nos trouxe uma boa palavra, né? E nós vimos lá o casal descendo as águas, né? E isso é muito gratificante, porque é o nosso trabalho, é o trabalho de todos nós, não é só o trabalho do pastor, é o trabalho de todos nós estarmos envolvidos, unidos, né? As demais igrejas, fazendo a obra de Deus. Que o Senhor quer que nós estejamos unidos também, né? Graças a Deus, no próxima sexta-feira dará início também a um trabalho de jovem daqui da sucursal. Graças a Deus estaremos também todos conectados juntos, né? Ajudando esse jovem. Irmão, conquistar jovem para a obra de Deus é a melhor coisa que nós temos que fazer, porque é esse jovem que realmente será os futuros obreiros da casa do Senhor. Então nós temos que investir neles, porque se nós não fizermos isso, e aí depois nós mesmos vamos realmente nos reclamar, porque devíamos ter feito. Obrigado para Paulo César também, né? Santana, graças a Deus, muito bom. Tem muitas pessoas que participam, que às vezes eu não conheço o nome, né? E também porque eu acredito que estão conectados, né? Estão realmente ouvindo a palavra de Deus, e às vezes a gente fica até motivado, né? Quando a gente vai vendo realmente as pessoas fazendo esse trabalho, participando, né? E, enfim, eu acredito que é o plano de Deus, né? Então vai ser lá aquele trabalho maravilhoso, que eu tenho certeza que Deus já está no controle e vai dar tudo certo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E também eu estava até com um pouquinho de dificuldade, não estava conseguindo conectar, mas depois até que, graças a Deus, eu consegui. O pastor André me deu as diretrizes e eu consegui realmente. A Marta Santana, obrigado mais uma vez, né? E realmente eu consegui me conectar, né? E graças a Deus, né? Que às vezes a gente fica muito dependente dos nossos filhos, às vezes quando eles não estão a gente passa apertado, né? Eles são novos, né? Parece que isso já está na mente deles, e a gente precisa ficar procurando de um jeito, procurando de outro, né? Mas graças a Deus, o importante é que aos pouquinhos eles têm facilidade, mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo também. Eu consegui, através da instrução do pastor
André, aí a gente realmente conseguir conectar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, chama minha filha lá, por favor. É isso aí, as palavras que eu tenho também, né? Pastor Afonso, muito bem, né? A gente observa bem realmente de como o Senhor restaurou, né, a sua saúde, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi muito bom, muito gratificante. A gente vê muitas orações de cada um, os vídeos postados, e a gente realmente viu como Deus age, irmão. Deus ainda está nas nossas vidas, Deus ainda está agindo na vida de cada um, irmão. Entendeu? Nós precisamos realmente entender, porque as coisas acontecem porque é tudo na permissão de Deus, mas Ele tem estado. Eu vi a situação e hoje, quer dizer, já vi também ele postando já realmente como está alegre, sorridente com sua família, né? Irmão, isso é muito gratificante, né? E essa é a lógica, né? Porque a alegria de um servo é a alegria do outro. Quando um irmão se alegra, eu me alegro junto. Assim diz a palavra, que um membro se alegra, se regozija quando o outro é honrado. Então, isso para nós é muito bom, né? E sobre o outro aqui, no Manuel Conceição, né? Isso é muito bom, né? Graças a Deus. Obrigado por todos vocês participarem, né? Louvado seja o nome do Senhor. E grandes coisas Deus vai fazer ainda nas nossas vidas. Vamos ajudar também, como aconteceu, olha, se a gente pudermos ajudar a entender as formas de como o jovem trabalha, nós poderemos realmente conquistar muitas coisas. A forma deles, realmente, eles estão demonstrando, nós vamos até pela forma de como o Paulo está agindo, levou a gente até ali em Goiânia, e fomos com o maior prazer, graças a Deus. E o que eu mais quero é que todas as nossas igrejas sejam ligadas mesmo, conectadas um ao outro, fazendo realmente aquilo que Deus quer, sem medo, entendeu? Tá ali visitando um ao outro, conectado, né? Estamos numa construção aqui na cidade estrutural, preciso muito do apoio de todos vocês, porque todos vocês que já são experientes nesse trabalho, sabe que é difícil a gente erguer um templo nesse tempo de hoje tão difícil, mas graças a Deus estamos conseguindo, né? Estamos conseguindo. Mas muitas das vezes a gente fica assim, precisando de mais e mais apoio, porque o Senhor no controle está, mas eu preciso de mais e mais do apoio, com certeza, eu sei que Ele vai nos dar esse apoio, e com certeza vai aparecer muitas pessoas que eu tenho falado que Deus tem realizado esse trabalho e vai continuar realizando, porque até o momento a igreja, condição para poder construir a igreja não tem, mas Deus enviou por meio dos seus fiéis e já estamos em uma certa altura, porque Deus foi quem realmente nos ajudou, né? Lado de Jesus, obrigado também, né? Graças a Deus, isso é muito bom, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então estamos chegando ao final, né, desse trabalho. Muito obrigado por todos, por tudo, pelas participações. E conta com as minhas orações, e eu conto com as orações de todos vocês. Que Deus possa nos abençoar e nos livrar de todo mal. Amém? Então, deixa eu terminar a oração. Fazer a oração final. Eu quero fazer essa oração final, para que Deus realmente venha nos abençoar. Altíssimo e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te agradecemos por esse trabalho feito, muito obrigado por tudo, continua conosco, nos abençoe nos livros do mal, toma o teu povo na face da terra, do modo geral, nas tuas santas mãos. Senhor, eu te agradeço por tudo, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então,